Oiê, bora de tiragem especial de eclipse? Para você que ainda não me conhece, eu sou o Vini, eu sou arquiteto, designer estratégico e tarólogo, e eu estou aqui combinando todos esses elementos para trazer para você muito mais clareza e direcionamento na hora de tomar sua decisão. Eu realmente acredito que a gente está aqui para viver a nossa melhor versão, e eu combino tudo isso que eu sei para ajudar você a transformar essa melhor versão na sua vida, na sua casa. Hoje a gente vai estar fazendo aqui uma tiragem super especial, que é uma tiragem de eclipse, é uma tiragem que eu desenvolvi especialmente para esse momento. E eu tô falando do dia 14 de outubro de 2023. Então, se você tá aqui no YouTube assistindo isso muito tempo depois, esse vídeo não vai fazer sentido para você. Então, vai lá pro meu canal e assiste um outro vídeo que é mais recente para poder te ajudar. Para você que tá aqui nesse momento comigo, a gente tá dentro de uma oportunidade única, né? Porque a gente tá começando uma nova série de eclipses dentro de um novo eixo. Então, a gente tá falando do eixo Áries-Libra, que começa hoje com um eclipse em Libra. Esse posicionamento ele já rolou um tempinho atrás, então entre 2005 e 2006 a gente já teve eclipses rolando também dentro desse eixo. Então acho que vale resgatar aí na memória quais eram os assuntos que estavam rolando na sua vida nessa época, tá? Eu pedi para quem tá me seguindo lá no Instagram trazer para esse momento um caderno que eu tô chamando de caderno de transformação. Qual que é a ideia? É que aqui a gente anote tudo que vai acontecer a partir de hoje na nossa vida, em função do que a gente vê, tanto nessa tiragem de tarô quanto nessas influências. E por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de um período de 1 ano e meio quase, né? Então a gente está falando sobre um momento que inicia hoje e que tem a sua data final, vou olhar aqui minha cola, dia 29 de março de 2025. Então, na verdade, o que vai acontecer? A gente vai fazer algumas tiragens e essas tiragens elas sempre vão acontecer nos dias dos eclipses. Então a tiragem que a gente vai fazer hoje, ela vai fornecer uma chave de transformação. E essa chave de transformação é a dica do que você precisa desenvolver até o próximo eclipse. E assim sucessivamente, tá? Então, na verdade, a gente já tem inclusive as datas dos nossos próximos encontros. O que vai acontecer? A gente tem uma data, olhando aqui a minha cola. A gente tem o nosso primeiro encontro hoje acontecendo no dia 14 de outubro de 2023. O nosso segundo encontro acontece no dia 25 de março de 2024. Depois, o nosso terceiro encontro acontece no dia 8 de abril de 2024. Nosso quarto encontro acontece no dia 2 de outubro de 2024. O meu aniversário, então eu quero muitos parabéns nesse dia. E no dia 29 de março de 2025, que é quando a gente fecha essa série de eclipses, né? Então, é bastante coisa e por isso que é legal a gente ter a anotação do que tá rolando e da gente poder depois olhar tudo que tá acontecendo na nossa vida e como que essas coisas se transformaram, certo? Eu vou fazer duas tiragens, tá? Então você vai ter esse lugar de escolha entre a tiragem 1 e a tiragem 2, com esses posicionamentos de carta diferentes. E é um dos motivos também que eu tô fazendo isso aqui gravado, para que você possa avançar, caso você tenha escolhido a tiragem 2 e não precisar ficar escutando ali um tanto de coisa que não se relaciona com você, tá bom? Eu escolhi a gente trabalhar com 5 cartas. Por quê? Porque 5 é o número de transformação. E eclipse também fala muito sobre transformação, sobre a gente dar aquela ali chacoalhada da nossa estabilidade. E eu pensei o número 5 seria um número muito mágico também para a gente poder trabalhar nisso. Então essa tiragem é uma tiragem de 5 cartas. A primeira carta, o aspecto que a gente vai ver, é qual aspecto da sua jornada vai ser ativado dentro desse eclipse. A segunda carta que a gente vai tirar, ela vai contar o que esse eclipse vai revelar na sua vida, né? Porque os eclipses eles estão ali também revelando coisas. Então, o que esse eclipse revela na sua vida? A terceira carta já vai ser o que esse eclipse vai eclipsar da sua vida. Porque a gente tem um lugar de sombra ali, né? Então, o que esse eclipse vai tirar da sua vida aí? A quarta carta que a gente vai tirar vai ser a chave de transformação. Então essa carta é muito legal porque ela vai falar sobre o que você precisa transformar na sua vida até a nossa próxima tiragem para que você tenha esse aprendizado na sua melhor forma. E a última carta, ela vai ser um conselho geral de como que você pode lidar da melhor forma com tudo isso. Muita coisa, né? Então, prepare aí o seu caderno, dá uma respirada funda, pega uma água e vamos para a tiragem. Bom, então primeiro a gente vai trabalhar só com os arcanos maiores aqui. E aí eu preciso que você escolha entre a tiragem 1 ou a tiragem 2, tá bom? Eu vou começar a embaralhar aqui pra gente poder desenvolver as outras duas tiragens em função disso.
Bom, então a gente tem duas coisas que vão ser ativadas com eclipse. Para quem escolher a tiragem número 1, a gente vai ter a carta do Mago sendo ativada com esse eclipse. Para quem escolheu a carta tiragem 2, a gente vai ter a carta do Julgamento sendo ativada com esse eclipse. Então agora eu vou começar a desenvolver as duas tiragens em função disso. Então se você tiver na segunda, você pode começar a adiantar o vídeo para chegar na sua resolução, tá bom? E muito bem, temos a primeira tiragem feita. Então vou só dar uma recapitulada aqui no que saiu na mesa, tá? Então a primeira tiragem, que é o que vai ser ativado com esse eclipse, a chegada dele a partir de hoje, a gente tem a carta do Mago. Quando a gente olha o que vai ser revelado, o que esse eclipse também vai revelar aí na sua vida, a gente tem a carta do Pajem de Espadas. Quando a gente fala o que vai ser eclipsado, o que vai ser tirado da sua vida, a gente tem a carta da Morte. Então assim, calma, tá? Quando a gente fala de qual vai ser essa chave de desenvolvimento que precisa ser trabalhada até 24 de março de 2024, a gente tem aqui a chave que é o 6 de copas. E quando a gente olha o conselho geral de como você lida com tudo isso, a gente tem aqui a carta que é o Carro. Então, como que a gente começa a entender essa tiragem como um todo, tá? Bom, quando a gente olha aqui para o que será ativado na sua vida, a gente tem a carta do Mago. E a carta do Mago, ela é muito aquela carta que vai falar assim, querido, é hora de botar a mão na massa e literalmente fazer as coisas acontecerem. Então, o Mago, ele vem ressaltar aqui que o eclipse ele vai ser esse grande catalisador de empreendedorismo, de você começar a tirar as coisas do papel, de você começar, de fato, a fazer as coisas que você vem, às vezes, procrastinando e você não está fazendo. O Mago, ele é o início, né? Então, a gente tem aqui o número 1 do tarô, fala sobre empreendedorismo, sobre esse lugar de começar a fazer as coisas, mesmo que você não tenha todas as ferramentas que você acha necessária para você começar a fazer isso, tá? Então o Mago, ele vem lembrar que assim, você não vai ter todas as ferramentas mesmo, porque a gente está falando sobre uma jornada de outras 22 cartas, sabe? Então essa aqui é a primeira, né? A gente tem o Louco no começo, que é o arcano número 0, e você vai aqui depois até o 21, então você tem várias etapas para você perseguir ainda, então você não vai ter de fato tudo à sua disposição logo de cara. Você tá aqui, baby, começando a fazer alguma coisa. Mas mas esse eclipse ele chega muito para dar esse empurrão que estava sendo necessário e falar assim, olha, é para ir ou é para ir, sabe? É para fazer a coisa acontecer. Então a gente está falando aqui muito sobre essa manipulação de energia e sobre você começar de fato a tirar as coisas do papel. Então pode ser que você já tenha começado a sentir essa necessidade de energia desde um mês atrás, porque o eclipse ele começa já a ter sua influência nesse sentido, mas a gente também está falando muito sobre esse lugar de começar essa expansão, tá? Então essa chave ela vai ser ativada na sua vida, independente de onde esse eclipse ele está caindo, né, dentro do seu mapa astral, por exemplo. Então aqui é uma informação complementar a isso, né? Então, independente de onde ele está caindo, a gente está falando sobre o início, sobre começar alguma coisa e essa energia de precisar de fato fazer, precisar começar os processos que você ainda não começou e que você vem empurrando um pouco para fazer. Então o Mago ele vem te dar esse gás e ele vem dizer que, olha só, é para começar, precisa começar isso para ontem, digamos assim, e tem que fazer essa coisa rodar, tá? Então é para você também não ter medo de expressar as suas aptidões, né? Porque o Mago, ele é aquele protagonista. Então ele não tá ali no segundo plano, ele não tá ali esperando as pessoas fazerem as coisas para ele. O Mago, ele tá num lugar onde ele de fato toma o protagonismo da situação, né? Então aqui nessa carta, nessa representação que eu tenho, a gente até vê, por exemplo, esse Mago como essa super figura ali dentro da carta. E qual que é o lado sombra disso, né? Quando a gente não toma esse protagonismo, a gente não faz essa movimentação de energia que a gente precisa fazer. A gente joga as nossas escolhas nas mãos das outras pessoas. Então, tanto que quando a gente começa a aproximar aqui, a gente vai vendo que a gente tem uma figurinha aqui, ó, que está sendo, né, dançando dentro da mão desse Mago.
Então, esse é o lado mais sombra dessa energia. Então, ela precisa que você lide com ela e que você seja o protagonista e que você não seja aquela pessoa que está ali, no fundo, servindo um pouco de marionete para as outras pessoas, tá? Esse aqui é o grande recado e esse lugar dessa energia que vai ser ativada junto com o eclipse. Quando a gente olha para o que vai ser revelado, a gente tem aqui um pajem de espadas. E o pajem, ele é sempre uma figura no tarô que ele está buscando alguma coisa, mas que ele não tem ainda um completo domínio daquilo que ele está buscando, tá? Então aqui a gente está falando sobre um lugar de lógica estratégica. A gente está falando também muito sobre essa coisa de, às vezes, receber mensagens ou trocar informações. Então pode ser que coisas que você não estava sabendo, coisas que não estavam muito claras, elas sejam reveladas aí, porque o pajem também é um pouco aquele leve trás, assim, é como a gente está falando sobre o que vai ser revelado. Pode ser que alguns segredos, algumas coisas que você não estava sabendo, isso meio que pipoca assim na sua frente, você fica meio, da onde isso surgiu? Como que eu lido com essa informação, né? Porque o pajem também, ele fala muito sobre essa capacidade de precisar aprender. Então, na verdade, a segunda carta que a gente tem aqui sobre aprendizado. O mago, de uma forma geral, ele fala sobre se aprimorar e começar a desenvolver alguma coisa. E a gente também tem aqui um pajem que está falando sobre esse lugar de você aprender a começar. Então, eu vejo que a gente está falando aqui sobre algum tipo de desafio, tá? Alguma coisa que muito provavelmente você tem medo de começar, ou que existe algum tipo de síndrome de impostor, fazendo com que você fique adiando um pouco as coisas e fique, sabe, dourando a pílula demais aqui, no sentido de, cara, não vou começar ainda porque não tá assim, não tá assado, e aquilo nunca vai pra frente. E esse eclipse, ele vem pra dar aquele empurrão de tipo assim, ó, vai do jeito que tá, faz do jeito que dá e simbora, bora. Então é assim, pega nessa espada aqui e aprende a lutar lutando, sabe? Porque esse é o grande rolê também dos pajens, né? Tipo, você não vai aprender o que você precisa aprender se você ficar no conforto do sofá esperando as coisas acontecerem. Então, é uma carta também que fala muito sobre partir para ação, mas partir para ação num sentido de você não vai ter todas as ferramentas e você vai descobrir essas ferramentas ao longo do caminho. Então, é importante também que você não tenha esse medo, né? Porque eu acho que o pajem, ele tá muito aqui nessa figura de uma pessoa também que às vezes tem um pouco dessa insegurança e que precisa trabalhar essa insegurança para que isso possa ser melhorado e que isso possa ser desenvolvido. Então, isso vem muito sobre esse lugar do que vai ser revelado ao longo desse tempo, desse eclipse. A gente está falando de uma influência de uns 6 meses, para que você venha trabalhar mesmo, tá? Quando a gente fala sobre o que vai ser eclipsado da sua vida, a gente tem o Arcano da Morte. E aí, assim, o Arcano da Morte, ele não está falando aqui sobre uma morte literal, tá? Não quer dizer que alguém vai morrer na sua vida, não é isso. A gente está falando aqui sobre um processo de desapego que é dolorido, que às vezes é mais complicado e que às vezes a gente não consegue lidar muito bem, mas que ele vai acontecer junto com esse eclipse. Então, o que eu vejo aqui também é muito que toda essa informação que vem e que é ativada junto com o mago, ela ajuda você a curar, na verdade, algumas feridas antigas. Ajuda você a largar de processos que já precisavam ter sido transformados e que já estavam em processo de transformação, mas que você ainda não estava conseguindo finalizar isso e poder dizer que você de fato virou a página, tá? Então esse eclipse também, ele vem ajudar você trazendo novas coisas para que você possa desapegar de fato desse passado e você possa fazer essas coisas novas na sua vida, você possa fazer as transformações que você precisa. Então a gente tem aqui 2 arcanos maiores, né, brincando um pouco nesse lugar do que está aparecendo e do que está saindo, tá? É importante também falar que se a gente fosse jogar para um lugar mais de trabalho, digamos assim, a gente estaria falando aqui sobre um lugar muito de empreendedorismo e aqui sobre um lugar de transformação também muito grande. Então também sobre permitir a entrada dessas novas coisas na sua vida, novas situações, novas pessoas, novas oportunidades, para que as oportunidades anteriores elas sejam transformadas e que você até possa parar de fazer alguma coisa que às vezes você faz que você não gosta muito, mas que você tá ali fazendo porque, enfim, né, tipo, precisava pagar boleto e coisas do tipo. Então, essa carta da morte, ela também fala muito sobre esse processo, assim, sabe, de desapego, de você conseguir chegar, de fato, no que é aquilo ali, o core, né? Então, a gente vê aqui que a gente tem esse arcano, alguém que já perdeu, né, a pele e perdeu os músculos e tudo mais, e só sobrou os ossos, muito nesse lugar de falar que você se mantém com aquilo que realmente é você, a sua verdadeira essência.
Então isso te ajuda também a alavancar esse processo. Então quando a gente tem esse processo ali de finalização e o eclipse ajudando você a fazer isso, a gente tem um avanço muito grande em outras áreas, tá? Mas aí a gente tem essa chave de desenvolvimento. Então o que é essa chave de desenvolvimento? A gente tem aqui o 6 de copas. E o 6 de copas, ele fala muito sobre a gente meio que olhar para o nosso passado e a gente conseguir ver no nosso passado uma potência na gente, né? Então, às vezes, a gente olha para o nosso passado e a gente fica muito naquele lugar achando que as coisas no passado eram melhores ou achando que as coisas que estavam rolando lá, de alguma forma, faziam melhor pra gente. E é exatamente esse processo aqui, sabe, que a morte vem falar que precisa fazer o purge, que precisa, de fato, acabar. Então, quando essa carta sai como chave de desenvolvimento, ela fala muito sobre conseguir olhar para o passado e olhar para o passado como um lugar de alegria, né? Olhar para o passado como um lugar de, olha só, aconteceu uma coisa, eu era assim, quais eram as minhas premissas quando eu era mais novo, o que eu queria, quais eram os meus sonhos, como que a vida foi me levando, talvez, para lugares que eu fui deixando esses sonhos se perder, né? E aí acabou que eu precisei entrar em processos depois para trabalhar o desapego disso que eu fui criando, mas é isso, assim, sobre às vezes a gente meio que ir pra vida e a gente meio que se perder, de certa forma, do nosso propósito mesmo, sabe? Sobre a gente ter uma linha muito clara no começo do que a gente queria, o que fazia bem pra gente, quem eram as pessoas que faziam bem pra gente. E ao longo da vida a gente somando coisas que as pessoas falam, somando coisas que a gente vê, achando que aquilo fazia sentido, sem necessariamente pensar muito nisso. E aqui fala sobre você conseguir olhar para esse passado como um lugar de inspiração, né? Como você conseguir olhar para esse passado como um lugar onde você se inspira, onde você olha e fala assim, putz, eu tinha aquele sonho, eu tinha aquela vontade, isso se perdeu, então como que eu consigo resgatar, né? Como que eu consigo, mesmo às vezes, sem ter todas as ferramentas hoje, eu consigo resgatar esse sonho, eu consigo trabalhar isso sobre esse novo viés de hoje e eu consigo usar isso como um lugar, de fato, para eu materializar as coisas que eu quero, né? E o 6 de copas, ele também fala muito sobre os nossos contatos antigos, né? Então, como que você também cura esses lugares de contatos antigos? Então, assim, as pessoas que te fizeram mal, né? Até onde vale a pena você guardar esses rancores? Porque aqui a gente está falando sobre um processo de deixar para trás feridas, né? Então, também não adianta você querer começar uma nova versão, uma nova coisa, uma nova energia, carregando dentro de você coisas que pertencem ao seu passado, pertencem a uma postura anterior, são mágoas que você vem trazendo. Então, o 6 de copas, ele fala muito sobre fazer as pazes com esse passado, sabe? Fazer as pazes com umas coisas que às vezes não deram certo, mas pegar aquilo como aprendizado para essa nova etapa e olhar para esse passado como um lugar de fato, inspiração. Olhar esse passado como um lugar que vai te ajudar a seguir em frente, vai te ajudar a se conectar com essa versão de você que estava ali e que, de alguma forma, foi para outros caminhos. Então também é dar uma restartada, sabe? Então é aquele lugar também de você entender que às vezes as coisas que saem da nossa vida são livramento, né? E aí, como a gente tem essa carta aqui da morte também falando sobre coisas que saem da nossa vida, é muito esse lugar, né? Tipo, às vezes a gente fica apegado a algumas coisas porque, de novo, a sociedade disse que devia ser assim, ou os nossos pais disseram que devia ser assim, ou a gente aprendeu que devia ser assim. E essa carta, ela vem falar que, cara, tudo bem se por um tempo você acreditou nisso, mas agora você sabe que não é. Então agora você está se preparando para a sua nova versão. Agora você está se preparando para encarar um novo desafio. Agora você está se preparando para deixar tudo isso que não é você para trás, para que você de fato possa começar essa nova versão, encarando novos desafios da melhor forma possível. Então é de fato olhar para trás como esse lugar de inspiração e começar a curar esses lugares. Então, quando a gente fala dessa chave de desenvolvimento, é começar a trabalhar esses lugares de perdão. Se perdoar as outras pessoas que você precisa perdoar, começar a liberar essa energia, porque isso não faz bem para você e te impede, inclusive, de seguir em outros lugares, né? Então, a gente está falando muito sobre isso. O que foi, são águas passadas, e agora é hora de se reenergizar e de começar esses novos lugares. E se para isso você precisar, inclusive, usar essas parcerias antigas, também é um bom lugar, porque o 6 é um número de parceria. Então, quem são também as pessoas que estavam na sua vida, que faziam muito sentido no momento e que às vezes elas saíram, porque isso mudou tudo
e agora talvez faça sentido essas pessoas estarem de novo, sabe? Então é também dar uma recapitulada assim na sua vida, no sentido de que quem são as pessoas que de fato te fazem bem, né? Que não precisam de nada para estar ali, que te faziam bem de qualquer forma. Então é também você se conectar com essa energia e entrar num lugar de conexão e de cura e de rever como funciona esse lado emocional dentro da sua vida, tá? E aí, para fechar aqui, a gente tem também a carta do carro. E a carta do carro, ela funciona como esse grande conselho. Então, qual é esse conselho? Eu acho que o primeiro ponto que a gente traz aqui é que você precisa fazer as coisas principalmente até dezembro, tá? Por quê? Porque a gente está falando sobre dezembro ser o ano que a gente também ainda está regido pelo carro, que é o ano de 2023. Então, como a gente tem esse conselho, então acho que o primeiro ponto que eu trago aqui é isso. Apesar da gente ter até março, eu diria que você tem um deadline até dezembro para você começar a fazer essas coisas acontecerem, começar esses processos de cura que precisam ser iniciados, porque o carro ele vem reforçar muito essa opção de tipo assim, ó, precisa ter esse foco, precisa ter esse objetivo, precisa saber para onde você está indo e mais ainda, você precisa liberar essas bagagens que te impedem de você se pegar essa velocidade. Então, eu diria que você precisa liberar todo esse excesso de peso até dezembro, para que a partir de janeiro até março você consiga meio que focar em pegar tração e velocidade, tá? A carta do carro, ela fala muito sobre a gente ter esse direcionamento claro de onde a gente quer chegar, esse direcionamento claro de onde a gente quer ir. E isso aqui é muito importante. Então esse ano é o ano de desenhar esse foco, desenhar esse caminho, liberar todo o peso extra que está te impedindo de pegar a velocidade, para que em janeiro você possa trabalhar isso de uma forma que você vai ganhando cada vez mais velocidade, cada vez mais determinação do que você quer materializar. E em março, quando a gente vem a conversar de novo, a gente já tem as coisas muito mais alinhadas e esse caminho muito mais definido, tá? Então a carta do carro, ela também fala muito sobre esse lugar de manifestação, né? Sobre esse lugar de você pegar as suas ideias e você conseguir concretizar essas ideias. Então é importante, de fato, você trabalhar esse lugar desses pesos extras, porque imagina, né? Se a gente pensar do ponto de vista até mais prático mesmo, um carro cheio de mala, cheio de coisa velha, ele vai ser muito mais devagar do que um carro sem nada, pronto para receber novas coisas, né? E a gente também está falando aqui sobre um lugar de autocuidado, tá? Porque o carro é uma energia que fala muito sobre velocidade, sobre ir em frente, sobre correr e tudo mais, só que é uma energia que fala às vezes sobre a gente esquecer que esse carro, essa estrutura física, ela precisa de uma manutenção. Então também é importante que dentro desse tempo você use esse lugar de uma forma mais atenta também, tá? Então assim, como que estão os seus exames? Você está fazendo check-up? Você está se cuidando? Ou você está num lugar de trabalhando loucamente? Ou não está trabalhando? Ou não está fazendo nenhum tipo de exercício? Como que está a sua saúde, né? O carro, ele vem trazendo, principalmente nesse lugar de conselho, essa estratégia de que para você pegar essa velocidade, você conseguir ter a clareza de onde você quer chegar, não basta apenas você estar do ponto de vista psicológico direcionado, né? O seu corpo, esse carro que é o seu corpo físico, ele também precisa estar funcionando bem. Então tem que sim tomar cuidado da saúde no sentido de prevenção, né? Eu não estou falando aqui sobre tá acontecendo uma coisa ruim na sua vida, não é isso. Mas assim, é você se precaver e você fazer as manutenções necessárias. Comer direito, fazer exercício, dormir bem, para você poder cada vez mais ter a disposição de você correr atrás desses objetivos. Que é o que esse grande jogo aqui vem dizer, né? Sobre você conseguir materializar a sua melhor versão e você conseguir tirar do papel os seus planos, certo? Então assim, temos dicas super importantes para o nosso papo do dia 25 de março de 2024, certo? Plano traçado e estratégia dita. É isso. Bom, então agora a gente vai começar a segunda tiragem, que teve como carta do que vai ser ativado com esse eclipse, a carta do julgamento. Então eu vou jogar aqui para a mesa para vocês verem o tiro nas cartas e depois para as diretivas.
vamos lá ver o que aconteceu aqui, né? Então, para quem escolheu a segunda tiragem, a gente tem, né, recapitulando o que saiu na mesa, como chave do que vai ser ativado, a carta do julgamento. Como o que vai ser revelado nesse meio tempo, a gente tem a carta da Imperatriz. Como o que vai ser eclipsado da sua vida, a gente tem o 2 de espadas. Como o que vai, qual é a chave, né, de desenvolvimento, a gente tem aqui o 10 de espadas. E como um conselho geral, a gente tem aqui o Rei de Pentáculos. Então vamos começar a entender como que tá isso aqui, tá? Quando a gente olha para o que vai ser ativado com o eclipse e a gente tem a carta do julgamento, a gente está falando muito sobre o momento de início, né? Então, na outra tiragem, a gente teve como essa carta do que vai ser ativado a carta do Mago, que também fala sobre o início. Mas aqui, a gente está falando sobre um outro tipo de início. A gente está falando sobre o início, que eu gosto muito de brincar nas minhas tiragens, que é como se fosse tipo Ana Maria Braga batendo aquela palma bem de manhã cedo, tipo, acorda menina, sabe? Ou então uma buzina muito forte na sua cabeça, dizendo assim, então, e aí, o que você está fazendo? Porque na representação original dessa carta, inclusive, a gente tem um anjo tocando uma corneta para dizer assim, cara, acorda, né? Tipo, e aí, como que tá? Então, assim, se você acredita em vidas passadas ou coisas nesse sentido, essa é uma carta que ela fala muito sobre os acordos que a gente faz com a espiritualidade antes da gente encarnar. Então, assim, é basicamente aquele momento que o cosmos olha para você e fala assim, então, quando você disse que você ia vir para esse plano, você concordou comigo que você ia fazer algumas coisas. Você tá fazendo essas coisas? Você tá cumprindo esses acordos de que você concordou? Você tá cumprindo essas coisas que você veio fazer? Porque o que acontece? A carta do julgamento é aquela carta que fala assim, olha, eu tenho essa porta e por essa porta aqui você tem várias coisas a você passar por ela, você consegue atingir esse novo lugar que você quer, você consegue atingir uma nova vida. Mas para isso você tem que deixar a sua vida para trás, no sentido de tudo aquilo que é antigo e que não serve mais, tem que deixar embora. Então, se você passar por essa porta aqui, essa porta começar a apitar, que tipo assim, tá carregando coisa que não devia, é tipo o jogo da vida, que você anda por aquela porta e você volta 10 casas, né? Então essa carta aqui é uma carta de chamada, é uma carta que fala assim, olha, coisas muito importantes vão acontecer na sua vida nesse momento e você precisa estar preparado para essa nova fase. Então assim, o que você está fazendo, né? Você está caminhando para esse lugar de desenvolvimento? Então quando a gente fala que esse eclipse, a partir de agora, ele vai ativar essa chave na sua vida, né? A gente está falando muito sobre esse momento. Então, a gente está falando para a galera que escolheu essa tiragem sobre a vida ter um marco muito claro antes desse eclipse e depois desse eclipse. Então, essa série de eclipses, na verdade, ela vai marcar uma coisa muito importante na vida de vocês. E aí, né, a gente pode usar esse apoio astrológico também para ver em que casa que isso está caindo e tudo mais, mas a gente está falando sobre, assim, a vida ser uma antes e ser uma outra depois, tá? E para alguns de vocês, a gente está falando inclusive sobre crianças. Pois é, por quê? Quando a gente olha para a segunda carta, que é o que vai ser revelado, a gente tem a carta da Imperatriz, que é a grande mãe do tarô. Então, de fato, para alguns aqui, a gente está falando sobre gravidez, sobre crianças, sobre bebês chegando, sobre essa nova vida que começa a partir desse eclipse, tá? A partir dessa série de eclipses. Para aqueles onde isso não se aplicar, a gente pode também ter a carta da Imperatriz falando muito sobre essa nutrição, sobre um reconhecimento desse lugar de criativo e dessa potência como poder feminino, né? Então, assim, quando a gente joga poder feminino, não jogando para um gênero, mas mais para um lugar arquetípico de que todo mundo tem dentro de si um poder feminino e um poder masculino. E aqui a gente está falando muito sobre como esse poder feminino, ele ganha forma, né? E aí é até poético também, porque a gente está falando muito sobre um eclipse em Libra, um eclipse solar, que a gente está falando sobre a Lua passando na frente do Sol. Então a gente está falando sobre esse poder da criação, da criatividade, dele emergindo. Então, para algumas pessoas, esse poder da criação, ele literalmente está falando sobre gravidez, mas para algumas pessoas a gente está falando literalmente sobre você conseguir manifestar no mundo as suas vontades, manifestar no mundo as suas ideias, o seu potencial, você conseguir se enxergar como esse lugar de resplendor. Então a gente pode estar falando também sobre algumas pessoas estarem se tornando de certa forma mais visíveis do ponto de vista de trabalho, digamos assim, ou para outras pessoas, porque a Imperatriz ela é alguém que toma muito esse lugar de
pertencimento, né, dentro de um lugar de reinado. Então, quando a gente olha para esses lugares, assim, né, quando esse do tarot foi feito, dessas hierarquias, a gente está falando sobre alguém que ocupa um lugar de poder, ocupa um lugar que é cobiçado por outras pessoas, ocupa um lugar de visibilidade, de prestígio. Então a gente está falando sobre uma mudança de status nesse sentido. Então a gente pode estar falando assim sobre promoção, a gente está falando assim sobre coisas novas e coisas muito boas acontecendo na sua vida, transformando você para esse lugar de empoderamento. E esse empoderamento ele tem muito a ver com esse lugar de criação, de beleza do feminino, de contato com essa energia do feminino, que fala sobre a criatividade, sobre manifestação de sonhos, sobre manifestação das suas ideias, né? Então, dentro dessa carta, inclusive, a gente tem essa representação aqui também das estrelas, né, na cabeça. E as estrelas na cabeça, dentro de uma representação mais geral, a gente inclusive tem isso dentro, né, do catolicismo, nos santos e tudo mais, e fala muito sobre esse poder de manifestar as suas ideias, sobre você pegar as suas ideias, aquelas coisas que estão no mundo não material, e você também conseguir dar essa vazão para isso. Então a gente está falando muito sobre esse empoderamento. Então, se você vem tendo problemas, por exemplo, com autoimagem também, é uma série de eclipses que vem falar muito sobre isso também, sobre você começar a se achar bonito, se achar belo, conseguir ver as coisas belas à sua volta e você conseguir manifestar essas coisas que têm a ver com beleza, tá? Quando a gente olha para o que vai ser eclipsado da sua vida e o que vai ser tirado da sua vida, a gente estava falando aqui sobre o 2 de espadas. E o 2 de espadas é uma carta que fala, dentro do reino de espadas, que já é um reino um pouco mais denso, né? Fala muito sobre essa coisa da escolha, né? Então, de certa forma, você vem sendo dada a opção de fazer algumas coisas e talvez você não venha tentando ou não venha trabalhando tanto muito isso. E a gente tem aqui uma carta que fala sobre o julgamento, né? Que é tipo assim, e aí? Como vai ser? Quando a gente olha aqui para o que vai ser eclipsado, o que vai ser tirado de você, a gente está falando um pouco sobre esse poder de escolha. Então, assim, entra um pouco naquele mood do ou vai, sabe? Então, assim, aquele momento que você ainda podia escolher como que ia ser feita a coisa, acabou, né? Então, o eclipse, ele vem tirar isso um pouco de você, no sentido de, olha, tava difícil você escolher entre uma coisa e outra, então vou aqui resolver a sua vida, é quase uma torre isso aqui, né? Vou então resolver a sua vida e vou tirar isso da sua vida, vou tirar de você esse poder de escolha, porque se a escolha tava sendo uma coisa complicada, se a escolha tava sendo uma coisa complexa, o eclipse vai entrar e vai tirar essa escolha daí. Então, a parte boa é que você não vai precisar escolher aquela coisa que você tá com dificuldade de escolher. A parte ruim é que não vai ser você que vai escolher, né? Tipo, vai ser basicamente o destino dizendo assim, olha, então, vamos fazer o que precisa ser feito, vamos começar a manifestar aquilo que você precisa manifestar, tirar aí as coisas que estão te atrapalhando, vamos começar a andar pra frente com aquilo que você falou que você ia andar, aquilo que você falou que você ia fazer, porque assim, se o problema era a escolha, não temos mais a escolha, não temos mais o problema. Então agora é seguir em frente. E aí, isso eu sei que eu tô falando de uma forma, né, tentando brincar aqui um pouco, porque é uma coisa um pouco mais, não séria, mas digamos densa, assim. Até porque a gente tem aqui, como essa chave de desenvolvimento, o 10 de espadas. Então, o 10 de espadas, como a gente pode olhar aqui no tarô, ele fala muito sobre esse lugar onde você chega quase que no fundo do poço, assim, né? Tipo assim, não dá mais pra dar errado as coisas. Então, assim, não é pra ir por esse caminho, é pra ir pra aquele. E é isso que esse eclipse, de uma forma geral, ele vem mostrar, né? Tipo assim, você tá dando errado, porque não é pra ir por esse caminho, é pra ir por ali. E aí vai um pouco esse lugar de novo, tipo assim, ó, né, você tá fazendo o que você falou que você ia fazer porque você tá tentando ir para um outro lugar e eu tô te mostrando que não é por esse lugar, então é para vir por aqui. Então existe um pouco essa energia, né, de uma coisa que assim, ó, esse aqui é o lugar e vamos mostrar que é esse aqui o lugar. Então o eclipse, ele vem dar um pouco essa chacoalhada de mostrar para você que esse ali é o direcionamento, aquele ali é o caminho, e que a partir disso, as coisas que deram errado é para você aprender com elas e usar isso como um gatilho para você subir. Porque a parte boa também do 10 de espadas é que assim, o que era para dar errado já deu errado, já tá lascado, e assim. E a partir daí agora é entrar para um novo naipe,
entrar para um novo lugar, entrar para uma nova vida de fato, que vai te mostrar esse novo caminho. Então é quando você também esgota essas possibilidades das coisas que podiam dar errado, né? Então é um ensinamento que é muito importante. E é importante também a gente aprender, porque o naipe de espadas, de uma forma geral, é quando a gente começa a desconstruir aquilo que a sociedade, ou a nossa família, ou todas as pessoas à nossa volta, ou às vezes até a gente mesmo, veio construindo na nossa cabeça como uma narrativa daquilo que a gente devia ser, né? E aqui é esse lugar final onde a gente descobre que eu não preciso ser nada do que vieram me dizendo que eu precisava ser. Eu posso ser eu, né? E não é à toa que a gente tem aqui a carta da Imperatriz. Porque a Imperatriz, a gente fala muito sobre esse lugar de você conseguir essa consciência de quem é você, do lugar que você ocupa, do que você pode fazer, das suas capacidades e ter essa segurança, né? Você conseguir manifestar isso para fora, você conseguir mostrar isso para as outras pessoas. E quando a gente olha aqui que essa chave de desenvolvimento vem muito desse lugar do 10 de espadas, é uma carta que ela fala um pouco sobre um lugar mais difícil, mas um lugar mais difícil de aprendizado, de você também meio que assim, olha, agora que você já testou todos esses outros caminhos e você entendeu que não dá certo em nenhum desses outros, vamos começar a ser você, vamos começar a olhar para quem você veio ser, vamos começar a olhar a fazer o que você quer fazer, ser a pessoa que você quer ser, né? Estar com as pessoas que você quer e ter a vida que você quer de fato. Porque aqui a gente está falando muito sobre esse novo começo, essa nova fase, você de fato conseguir manifestar a pessoa que você veio para ser, né? Com as coisas que você veio para ter, com as pessoas que você veio para estar à volta, e não se cobrando, não se mensurando em função dos outros, né? Porque o grande ensinamento do naipe de espadas, de uma forma geral, é a gente conseguir desapegar de todos aqueles conceitos nos quais a gente foi criado e que vieram edificando a gente dizendo que, tipo, você precisa estar dentro dessa caixa. Então o naipe de espadas, ele é difícil porque ele vem muito com essa coisa da espada, cortando essas cordas e essas amarras para que a gente possa ir para o lugar onde a gente tenha esse encontro com a gente tenha esse encontro com a versão da gente que a gente quer ser. Então esses eclipses que vão acontecer e começando hoje, eles desencadeiam muito esse lugar de autoconhecimento, de você começar a manifestar nesse planeta, né? O que você veio fazer, ser quem você veio ser, e você conseguir começar a ter essa autoridade. Então, quanto mais você joga para o mundo essa sua versão, que é sua, que é você, mais o mundo começa a te retornar com as coisas que essa sua versão merece. E isso é muito bonito, né? Então, existe aí um pouco desse trabalho de entender que as coisas que deram errado fizeram parte do seu caminho para você chegar até aqui e você poder continuar a partir daqui, né? E não usar isso como um lugar de aprisionamento. Porque o 10 de espadas também ele fala muito, quando a gente olha esse viés mais negativo da carta, sobre a pessoa às vezes ficar paralisada, né? E não conseguir ir para frente porque as coisas estão meio que dando errado de todos os jeitos. Então aqui o ponto é você entender que isso, todos esses lugares que deram errado, todas essas coisas que não deram certo, elas fizeram parte para te trazer aonde você precisa estar. E é essa a sua potência, e é você usar isso a seu favor. Você usar isso para moldar essa versão que você quer mostrar para o mundo, para moldar essa versão do que você de fato veio ser, moldar isso que você de fato veio trazer para cá, né? Então os eclipses eles vêm muito trabalhando nesse sentido. Uma outra coisa também que a gente tem como um conselho geral é a carta do Rei de Pentáculos. E o Rei de Pentáculos a gente está falando muito sobre uma coisa mais pragmática, tá? Então, agora que você passou por todo esse lugar de você desconstruir o que as pessoas disseram que você precisava ser, como que você consegue aterrissar o que você quer ser? Como que você consegue aterrissar o que você quer fazer, né? E isso, a dica disso até o próximo eclipse, né, que é no dia 24 de março de 2024, é de você começar a ser muito mais pragmático, tá? Então existe um lugar aqui criativo de você conseguir jogar para o mundo essa sua visão, essa sua versão, esse lugar de empoderamento da sua criatividade, do seu pensamento e da sua, né, beleza de uma forma geral. Mas existe esse lugar onde você precisa também aterrar isso, né? Então o Rei de Pentáculos ele é um rei que ele fala muito sobre
às vezes ir mais devagar para conseguir fazer as coisas, mas fazer as coisas de uma forma muito mais estruturada, fazer as coisas de uma forma que, apesar de ser um progresso mais lento, é um progresso que ele é contínuo, né? Então ele é mais lento, mas ele é sempre aquilo ali, então ele é mais previsível e mais controlado. Então a gente está falando muito também, de novo, e aí eu vou reforçar um pouco a mensagem que veio, sobre você, na outra tiragem, sobre você cuidar também das coisas que são físicas, né? Atenção ao seu corpo, cuidado do ponto de vista da sua saúde, o que você está comendo, né? Tipo, os lugares que você está. Isso é importante trazer dentro dessa tiragem, porque a gente está falando sobre um rei de pentáculos e é um rei que fala sobre essa coisa do físico nosso, né? Então, o seu corpo, a sua estrutura é muito importante nesses tempos. Então, tomar cuidado para, né, sempre se hidratar, tomar cuidado, se possível, fazer check-ups para ver se está tudo certinho, porque fala muito sobre essa estrutura do corpo como um grande alicerce para você poder materializar as outras coisas. E a gente está falando aqui sobre uma carta de muita auspiciosidade. É uma carta muito auspiciosa. A gente está falando aqui sobre uma carta muito boa, no sentido financeiro, no sentido físico também. Então, se você também veio lidando com problemas de dinheiro ao longo desse tempo, a gente está falando sobre você começar a jogar a sua versão autêntica no mundo, isso também te rentabilizar muito, tá? Então, é uma forma também de você entender que essa materialização do que você quer, de quem você é e do que você quer jogar no mundo, ela vai ser muito boa para você, apesar dos desafios que ela traz também muito esse lugar de um retorno financeiro, um retorno físico também que você vai conseguir ver. Então é importante que você consiga estruturar as coisas e você consiga ver os avanços concretos, tá? Então essa coisa que a gente está fazendo também do anotar aqui vai ser muito importante, especialmente para quem tirou essa tiragem, para que a gente possa ver os avanços, né? Porque você conseguir mensurar os avanços de uma forma mais física é muito importante nesse contexto, para que você sinta se estimulado a cada vez mais e está fazendo essas melhorias, está fazendo esse aprimoramento contínuo, né? Então o Rei de Pentáculos ele vem falar muito sobre isso, sobre essa proteção do que existe e essa expansão para as coisas de uma forma lenta e gradual, mas que vai culminando sim num retorno muito frutífero e muito bom para você. Então é importante que você consiga mensurar essas coisas do ponto de vista bastante físico e comece a notar quais são essas diferenças, né? Então, tipo, você tá tendo ideias, você tá tendo inspirações para fazer as coisas, começa a tirar isso do papel, né? Começa a ver os passos de como que você pode de fato fazer isso acontecer. Porque é isso, é você ter a ideia e você jogar pro externo, né? Tipo, e você fazer isso através desse processo mais mecânico. Então, não deixar as coisas só muito na cabeça, você de fato escrever, você de fato botar isso mais num lugar aterrado, assim, para que isso possa ir crescendo e frutificando. E não esquecer nunca de alimentar esses projetos, né? Porque não adianta a gente ter as ideias e a gente não alimentar as ideias. Então, é importante que você foque nesse lugar da sua autenticidade, do que você veio ser, do que você tem de melhor para você dar para as pessoas nesse sentido, e você conseguir fazer isso de uma forma que você vá mensurando e você vá calculando, para que quando a gente vá conversar de novo no próximo eclipse, lá em março, a gente tenha conseguido mensurar isso e a gente consiga pegar essa chave aqui de desenvolvimento também, que veio junto com o 10 de espadas, e a gente entenda quais foram esses lugares que deram errado e quais foram esses caminhos que se abriram, quais foram esses caminhos que permitiram você trazer essa sua melhor versão, trazer essa versão sua que de fato faz sentido de estar aqui. É isso. Essa foi a tiragem do eclipse, espero que tenha feito muito sentido por aí. Agora, muitas coisas na cabeça, porque foram tiragens bem intensas. As duas, né? E agora é botar isso em prática, né? Então a gente já tem aí um plano de como a gente vai começar a fazer essa coisa se movimentar até o dia 24 de março. E no dia 25 de março de 2024 a gente vai se ver aqui de novo, para a gente poder entender o que aconteceu, como que essas coisas se manifestaram e quais são os próximos passos para essa grande transformação que esse eclipse está proporcionando. Eu agora vou entender aqui qual tiragem está fazendo sentido para mim também, dar uma embaralhada de novo e eu fazer a minha tiragem. Depois você me conta qual foi a tiragem que você escolheu, como isso repercutiu aí. E agora a gente vai começar também a conversar um pouquinho mais lá no meu Instagram sobre esse caderno de transformação, né?
sobre como a gente vai usar isso como uma ferramenta de fato para a gente conseguir fazer com que esses direcionamentos aqui eles sejam aplicados e eles sejam um guia para que a gente possa chegar em março de 2024 conseguindo perceber esse avanço, conseguindo perceber essa evolução. Eu adorei estar aqui, espero que você tenha gostado também. Manda esse vídeo para todo mundo que pode adorar essa tiragem de Eclipse e a gente se vê por aqui. Até mais!